Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui este ano mais uma vez reunidos para a nossa formação da campanha da fraternidade, né? Encontro este com a previsão de mais ou menos 1 hora, né? Tentar não extrapolar muito o horário. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, das relações da campanha com a quaresma, com o ano jubilar, da nossa preparação, de por que trabalhar a campanha da fraternidade, por que se inicia na quaresma, qual a importância do tema e do lema para este ano, entender um pouquinho a oração da campanha, entender também o hino, né, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia na igreja e que às vezes a gente não dá aí tanta importância, às vezes a gente só recita ali, repetindo o que está escrito sem entender direito do que se trata. Então hoje nós vamos falar dessas questões. E para isso a gente parte de alguns questionamentos relacionados à campanha da fraternidade, alguns questionamentos que surgem todos os anos, né? Quando se fala de campanha da fraternidade, mudando ali apenas de acordo com o tema. Bem, o primeiro questionamento que sempre surge é: por que trabalhar a campanha da fraternidade na quaresma? Todos os anos, né, quando a gente fala dessa relação da campanha, as pessoas nos perguntam isso. E vale lembrar as razões, né? A quaresma, ela é o tempo oportuno para a gente poder trabalhar a nossa adesão ao Evangelho de Jesus, né? E quando a gente fala dessa nossa adesão, a gente está falando do nosso propósito de viver segundo a palavra de Deus. E bem, a gente parte do período quaresmal porque o espírito da quaresma ele nos convida a um momento de contrição, de reconhecimento dos nossos erros, né, dos nossos pecados, de conversão. Nos propõe ali o jejum, e esse jejum não necessariamente só de algum alimento, mas às vezes o jejum de algumas ações que prejudicam a vida, né? E ao mesmo tempo nos propõe a oração, né? A palavra que se torna oração, que se torna ação, que se torna vivência. E aí vem a ideia da transformação, a ideia da ressurreição, de ser uma pessoa nova, né? E é por isso a campanha é trabalhada na quaresma. Quando a gente fala dessa importância quaresmal, é justamente porque é o período que nós somos convidados para refletir, o período que nós somos colocados ali diante de alguns desafios, para que nós possamos então pensar sobre novas perspectivas, sobre novos olhares e nos transformarmos diante dessa proposta de ser um novo homem, uma nova mulher a partir da ressurreição. E aí vale dizer que a campanha começa na quaresma, mas ela não se encerra na Páscoa. Ela é um propósito de vida. E embora a cada ano vá mudando um tema, pressupõe-se que a gente trabalha a ideia na quaresma, trabalha a prática o ano todo, construindo aí hábitos e depois faz disso vivência, entrando na reflexão sobre um outro olhar, sobre um novo tema. Então é um convite para que a gente possa evoluir acerca desse tema. E bem, a segunda questão que apareceu para a gente é: o tema deste ano consegue relacionar as necessidades humanas, o ambiente, o meio ambiente e o projeto do reino de Deus? Não só consegue, como está tudo abarcado ali, né? O tema este ano, fraternidade e ecologia integral, traz essa oportunidade de uma experiência de uma vida nova, porque vai nos colocar em sintonia, né? Vai nos gerar essa conexão com os dons da natureza, com a beleza das diversas culturas, né? Com a conquista e a luta pela justiça social, o esforço do bem-estar comum, né? O nosso encontro com Cristo, tudo isso faz parte do projeto do reino. Então, sim, esse tema ele não só se relaciona, como ele é uma conexão entre tudo isso.
Pode-se dizer que somos guardiões da criação? Evidentemente que sim, né? A gente precisa estar atento aos perigos que ameaçam a vida, a dignidade dos seres humanos, que ameaçam a vida e a dignidade da nossa casa comum, e nós somos chamados a cuidar, a integrar e acompanhar cada vida como um sinal do amor de Deus. Se somos imagem e semelhança e Deus fez tudo em harmonia e viu que era bom, é nosso dever, né, sermos guardiões dessa criação. E existe relação entre a campanha da fraternidade e o ano jubilar? Né? Para quem não sabe, nós estamos vivenciando o Jubileu 2025, jubileu que acontece a cada 25 anos, né, para que diferentes gerações tenham a oportunidade de vivenciar pelo menos uma vez o jubileu. E bem, este ano, com o tema, né, Somos Peregrinos da Esperança, a ideia é que anunciemos com alegria o dom de Deus que pelo batismo, né, nos tornou seus filhos e nos convida a recuperar o sentido da fraternidade universal. Preparando essa formação, eu me lembrava da minha infância, né, há muitos anos atrás aí, em que a gente cantava. O hino da campanha, ele era o mesmo todos os anos, e a gente cantava: a necessidade era tanta e tamanha, que a fraternidade saiu em campanha, andou pelos vales, subiu as montanhas, foi levar o seu pão. Então, desde lá de trás, a gente discute temas importantes, essa necessidade de sermos uma igreja em saída, propondo ali novas atitudes para que a fraternidade aconteça, né? E embora depois o hino da campanha venha se mudando anualmente para poder abranger o tema de forma mais complexa e mais completa, né? A gente precisa ter em conta de que do refrão dessa música que eu cantava, erguer as mãos com alegria, mas é partir também o pão de cada dia. É ir à missa, é participar dos ritos, mas é também agir em prol dessa fraternidade. Bom, dito isso, precisamos conversar uma coisa importante que vai aí acontecer ao longo dessa formação. Muitas pessoas criticam, né, a campanha da fraternidade porque ela traz um olhar político. E aí, desde já, é importante dizer que esse olhar político que a campanha da fraternidade traz não é um olhar político partidário. Então, tudo que a igreja propõe, ela não propõe pensando, porque tem o partido X, o partido Y, o candidato, o presidente, o senador, o deputado. Não, não envolve diretamente, né, nenhum partido, nenhum político específico. Mas quando a gente fala de ações políticas, né, quando a gente fala de uma necessidade de um olhar politizado por cada um de nós estamos pensando que todos nós somos seres políticos. Nós vivemos em polis, nós vivemos em uma cidade, em um grupo. E pelo regime que nós vivemos, que é a democracia, o ideal é buscarmos o bem-estar comum da nossa sociedade. E é nesse sentido que a campanha da fraternidade trata o termo política, ok? Então, dito isso, nós vamos começar a falar sobre algumas questões, principalmente dentro dos objetivos da campanha. E quando a gente falar de política, nós estamos falando de ações da polis. Só que antes da gente entrar nos objetivos, eu quero propor uma reflexão sobre o nosso desafio quaresmal para este ano, né? Porque a campanha da fraternidade, ela nos lança um desafio. E o desafio de 2025 é cuidar da casa. A casa interior, a casa da família, a casa que é a cidade, a casa que é o planeta Terra. Então veja bem, em nenhum momento é colocado para a gente somente o amplo, porque para a gente cuidar
do macro, da macroestrutura, do grandioso, a gente precisa cuidar do micro. E o micro é cada um de nós. A primeira casa é a casa interior, é o nosso coração. É estar bem espiritualmente, é vivenciar os ritos que a igreja propõe, né? O ir à celebração, seja ela eucarístico da palavra, é vivenciar o evangelho, é trazer essa palavra para o nosso coração. E aí, fortalecidos através do Espírito, nós vamos cuidar do nosso micro, que é a nossa casa. Então, nessas relações, desses cuidados entre pais e filhos, esposas, esposos, irmãos, né, avós, as pessoas com quem você convive na sua casa, é preciso cuidar dessas relações. Quando a gente fala de cuidar das relações, é não somente o trato humano, mas a dignidade, é cuidar para que todos da sua casa, a sua pequena família, tenham ali o acesso à educação de qualidade, à saúde, a uma vida espiritual, à moradia, né? Para que a gente faça isso com dignidade. E se a gente, por alguma razão, não tem acesso a uma dessas coisas, é também buscar ajuda, primeiro para a gente, é cuidar da gente. E aí, fortalecidos, nós vamos olhar para o macro, aí nós vamos olhar as instituições que nós pertencemos. O que são as instituições que nós pertencemos? São as escolas que frequentamos, são o trabalho, né, que cada um aí exerce, são as casas dos amigos, né, é a igreja, a nossa comunidade de fé, né? É um grupo da aula de inglês, da hidroginástica, do Pilates, é o grupo que você faz parte. Isso são instituições sociais. Todos os lugares que você frequenta, forma-se uma instituição social e a gente precisa cuidar das relações nesses lugares também. Né? Tratar todos com respeito, com dignidade, garantir o acesso dessas pessoas. Então a gente começa dos conhecidos. Se a gente fizer isso nas instituições do nosso bairro, a gente já gera uma melhoria para um bairro todo, né? E aí pensando a nossa realidade de Pindorama, né? Pindorama e região é uma região periférica, o último bairro de Belo Horizonte na divisa de Contagem. Então a gente está numa região periférica da cidade, uma região em que a gente tem o aterro sanitário, né? Agora já desativado, mas que teve em funcionamento por muitos anos, né? Esse aterro gerou muitos problemas ambientais na nossa região, né? Gerou muitos problemas de saúde na nossa região. Então a gente precisa olhar para essas questões. Olhamos nosso bairro, vamos ampliar um pouquinho e a gente chega na casa que é a cidade. Então a gente está ampliando e muitas vezes, quando a gente cuida das nossas instituições, lá, às vezes uma escola, no trabalho, um curso, uma atividade física, às vezes a gente já está num bairro vizinho. Olha, a gente ampliando aí o acesso a esse cuidar da casa, ao promover o cuidado da casa. Então, aos pouquinhos, a gente muda a cidade. E à medida que isso vai crescendo, muda-se também o estado em que pertencemos. Se cada um dos 853 municípios de Minas Gerais cuidar da sua cidade, Minas Gerais como um todo já vai ver esse cuidado da casa, né, do nosso estado. E aí, se os outros estados se mobilizam nesse sentido também, a gente vai ter um Brasil diferente. Se os países que fazem fronteira também começam a ter esse cuidado, já tem um continente. A gente vai chegando no macro. Quando a gente fala de cuidar do planeta Terra, não adianta eu pensar em estratégias para mandar para a ONU se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha casa interior. Então a gente sempre começa do micro para alcançar um resultado macro. Quando a gente faz a nossa parte, a chance da mudança acontecer é muito maior. E é esse o desafio quaresmal que é proposto para nós. E aí, por onde é que ele é proposto? Através dos objetivos da campanha da fraternidade. O objetivo principal da campanha, né, o objetivo geral, a gente tem promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres
e da terra. Bom, quando a gente fala de cuidado com a casa comum, a gente fala do cuidado com todas as criaturas, dentre elas a criatura humana, né? Se somos irmãos e irmãs em Cristo, queremos e planejamos o mesmo acesso, a mesma dignidade, o mesmo respeito e justiça social para todas as camadas da sociedade. Mas a gente também não pode ser hipócrita e fechar os olhos para a desigualdade que existe e que assola o nosso país dia após dia. Então, quando a gente fala ali da crise socioambiental, a gente está falando da crise da desigualdade e da crise ambiental, porque essa crise ambiental causada pelas mudanças climáticas, ela afeta diretamente determinada população. Que população é essa? É a camada mais pobre da sociedade. Então a gente precisa considerar isso pensando nessa conversão integral, né? Ouvindo o grito dos pobres e da terra, porque a terra ela grita e esse grito ecoa dia após dia na vivência do mais pobre, né? E às vezes ecoa na vivência do mais pobre por ganância do mais rico. Então é esse olhar que a gente tem que ter para falar de campanha da fraternidade. E para alcançar esse objetivo geral, são propostos alguns objetivos específicos. Primeiro, reconhecer as ações da encíclica Laudato Si do Sínodo da Amazônia. Não vou entrar nos documentos da igreja, mas vou falar só um pouquinho para lembrar o que é cada coisa, né? A encíclica Laudato Si, ela tem ali uma crítica forte ao consumismo, ao desenvolvimento irresponsável, né, no sentido de avanço de tecnologias e não só tecnologia digital. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de tudo aquilo que facilita a vida do ser humano. Só que esse avanço desenfreado desperta individualmente o consumismo, porque aí a gente quer ter coisas cada vez melhores para facilitar a nossa vida. E com isso a gente acaba entrando numa cultura de valorização do ter e não do ser. Então, a encíclica propõe essa mudança e uma unificação, um olhar global para o combate da degradação ambiental que acontece devido à exploração para desenvolvimento, né? E que é impulsionada pelo consumo desenfreado e, como consequência, chega nas alterações climáticas. Então, é uma carta, né, com uma crítica muito forte aliada à proposta de mudanças. Então critica, mas traz processos ali que podem melhorar, como a gente já tem visto aí no desenrolar do papel social da igreja. E o Sínodo da Amazônia, que é um projeto específico voltado para evangelização, valorização social, preservação ambiental, resistência à exploração governamental e agro e expansão de acesso. Como assim? Então, é um processo de evangelização no sentido de que a doutrina da igreja, com todo respeito à diferença cultural, à diferença de religiões, à diferença de métodos de vida, é transformar determinadas situações com a palavra de Cristo. Então, por exemplo, eu não preciso converter uma pessoa para a religião católica para falar de amor, para falar do amor de Deus, para falar de respeito à natureza. Quando eu faço isso, eu respeito, eu valorizo a cultura, eu valorizo as religiões dos povos originários, eu valorizo as religiões dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhas, dos povos que vivenciam a terra, né? Mas eu valorizo dialogando entre as religiões. O processo de evangelização não é um processo de conversão religiosa, ele é um processo de diálogo sobre amor de Deus, sobre o amor ao próximo, sobre o amor à criação e à natureza, né? Bom, dito isso, se a gente fala de amor à criação, é necessário que toda criatura também gere preservação, a preservação ambiental. Isso é função de todos nós. Nós vimos que somos guardiões, né? O Sínodo da Amazônia fala da resistência à exploração governamental e agro, porque muitas vezes, com apoio de governos
ano após ano, o agronegócio vem crescendo, só que ele vem crescendo às custas de expansão de terras que invadem territórios já demarcados, territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios ribeirinhas. Então, invadem espaços que socialmente ali estão demarcados por povos que dependem da terra para viver. E a expansão do acesso, aqui o sínodo ele trabalha com dois significados para expansão. Expansão de acesso positivo é aquele em que todas as pessoas são convidadas a conhecer a terra e a conhecer a história dos povos da terra. E o negativo, quando fala de expansão de acesso, para exploração, porque tem gente que não quer conhecer, tem gente que quer destruir. Então, a gente precisa conhecer esses documentos e, se possível, fazer uma leitura, analisar outros comentários a respeito, para poder falar de terra. E bem, a encíclica e o sínodo, eles propõem ações de valorização. E a campanha da fraternidade deste ano vem reforçar essas ações, vem fazer com que nós, lá no âmbito igreja, cada um no seu lugar, consiga também exercitar melhorias para a nossa casa comum. Outro objetivo específico: denunciar os impactos negativos do estilo de vida atual no planeta. Nós consumimos dia após dia cada vez mais, né? E com isso a gente vai produzindo cada vez mais lixo. E com a produção de lixo a gente vai explorando ali recursos cada vez mais também, né? A gente vai chegando num ponto em que o nosso estilo de vida ele é aceleradíssimo, então a gente não tem a dignidade do pensamento, né? A gente está com o pensamento acelerado, a gente tem índices de doenças mentais, né? De depressão, ansiedade, com pessoas cada vez mais jovens e numa crescente por conta desse modelo que a gente vive, né? Esse consumismo desenfreado gera as alterações climáticas, então a gente vive em situação de muito calor, em outro momento, situação de muita chuva, situação de muita seca, tudo ao extremo. Isso tudo são impactos da vida que a gente adotou, né? A gente se desconectou da nossa integralidade, do nosso planeta, da nossa harmonia enquanto criatura, né? A gente se desintegrou disso. Bom, outro projeto é identificar as causas da crise climática e as falsas soluções. Porque às vezes a gente fala da crise climática, e aí eu vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Quando chove, aí alaga diversas regiões. Observem que quando alaga a periferia, muitas vezes é colocado para a gente assim: ah, mas as pessoas jogam lixo na rua, entope o bueiro, isso acontece por consequência da ação das pessoas. Pode ser? Pode ser. É a única causa? Não. Por que, que a gente sabe que não é a única causa? Porque quando alaga a região centro-sul, a gente escuta assim: Belo Horizonte é uma cidade planejada em cima dos rios. Os rios transbordam. Pode ser? Pode ser. É a única causa? Não. Mas por que que a gente separa como um desastre natural quando a gente fala das grandes elites e a gente fala que é a ação do homem quando a gente fala das periferias? É uma reflexão. Então, quando a gente fala de identificar as causas da crise climática, é saber esse projeto político que envolve todas as camadas da sociedade. É qual lugar a gente pertence, qual a discussão que nós vamos trazer a partir desses impactos. Mas será que a causa é só essa mesmo? Porque sim, a gente está numa cidade construída sobre rios. E sim, muitas vezes nós provocamos esse descarte de lixo inadequado que pode sim entupir e gerar outras situações. Mas falta também o planejamento governamental para cuidar da nossa cidade. Falta também o planejamento para dar dignidade às pessoas para que elas não precisem construir casa em barranco, né? Falta também acesso a determinados lugares. Então, isso tudo faz parte
né? De quando a gente vê o impacto. E de onde que vem essa crise? Por que então tem acontecido tudo isso? Por que está ficando cada dia mais quente? É saber questionar e não aceitar a primeira resposta, não aceitar a resposta que às vezes vem aí de uma mensagem de WhatsApp somente. É pesquisar a fundo, é refletir, é se colocar nesse lugar de reflexão. E muitas vezes vem com falsa solução. Ah, então tá bom, então nós vamos tampar o rio. Isso é uma falsa solução, porque na hora que a chuva se intensificar, esse rio vai transbordar, ele vai transbordar, seja no bueiro, seja numa rachadura, e se não tiver lugar, ele vai transpor aí essa obra. Então a gente precisa identificar também essas falsas soluções que às vezes são vendidas pra gente e a gente desce goela abaixo, né? Então a gente precisa também olhar para isso aí com um certo carinho. Próximo objetivo específico: valorizar o evangelho da criação e a aliança universal. Quando a gente fala do evangelho da criação, a gente está falando do processo da vivência em harmonia, né? É a expressão do poder criativo, do poder de Deus que criou, né? O mundo, né? É a perspectiva cristã de que Deus é o nosso criador. Então, isso foi um ato de amor de Deus, criar, né, a natureza, criar o ser humano e dispor a natureza para o bem do ser humano. A nossa fé considera que todo ser humano é uma morada de Deus e que o desrespeito, né, a dignidade de cada ser humano é um ato de profanação. Então, quando a gente fala do evangelho da criação, da aliança universal, a gente está falando da criação como um dom de Deus, que inclui tudo na natureza, os animais, a água, o céu, o ar, tudo, né? Que essa criação é uma revelação de Deus e que cada criatura tem um valor, tem um significado, né? E se cada criatura tem um valor, tem um significado, é a nossa vivência em consonância que desperta a harmonia, né? Então, cada um precisa ter consciência da sua importância nessa criação. Assumir o compromisso com a conversão integral. A conversão integral é aliar a nossa prática da fala, da leitura, da participação da igreja com a nossa vivência. Lembra lá do desafio quaresmal que a gente falou agora há pouco? É partir de mim, na minha família, na minha comunidade, nas instituições, para ir numa crescente, né? É aliar ação e palavra em todas as esferas da nossa vida. Viver a proposta do ano jubilar em novas relações. A proposta do ano santo, né, a proposta de oração, do viver em oração, né, a gente transforma a oração em ação. Não é à toa que a palavra tem ação dentro dela, né? A gente transforma o nosso pedido através da ação cotidiana. E bem, quando a gente fala da vivência do ano jubilar, de professar a nossa fé, a gente começa a oração da profissão de fé com: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente volta aí nessa perspectiva do evangelho da criação, de que somos criaturas. Então vamos vivenciar este ano santo em novas relações com o ambiente, com os outros, promovendo cada vez mais a dignidade. Promover a ecologia integral como eixo transversal cristão. Tudo que é eixo transversal é porque assim, existe o eixo principal. O eixo principal, quando nós nos reunimos na igreja, é para celebrar o memorial do mistério pascal de Jesus. Bom, mas aliada a isso, a gente tem outras discussões de coisas que acontecem na igreja, que são os temas transversais. A campanha da fraternidade é um tema transversal. Este ano, com a ecologia integral. Então é preciso introduzir esse tema nos encontros de jovens, na catequese, na preparação para o batismo, na associação com a palavra de Deus, né? Então é importante a gente falar da ecologia integral porque somos criatura. E como criatura, nós temos essa obrigação de cuidar daquilo que é nosso, daquilo que integra a nossa pessoa. Apoiar pastorais e movimentos socioambientais em articulação.
Quando a gente fala de pastoral em movimento, a gente tem aí as pastorais em movimento se iniciando, né, na paróquia. Tem aquelas bem consolidadas e tem aquelas que estão em fase de formação, né? Por exemplo, o grupo de jovens, que é um grupo recente, a Pastoral das Juventudes, aliás, que é uma pastoral recente na nossa igreja, tem trazido aí algumas propostas para a nossa vivência. Então, é nosso dever também trabalhar com eles, né? Em que medida? Porque quando a Pastoral da Juventude traz novos integrantes, que traz pessoas para essa vivência na igreja, a gente está tirando uma pessoa que às vezes poderia estar se envolvendo com droga, por exemplo. Tira uma pessoa que poderia estar no ócio se envolvendo ali com coisas que promovem o pecado. Então, é nosso dever de cristão chamar mais pessoas para participar das coisas da igreja. E aí eu dei o exemplo da Pastoral da Juventude, porque está nesse processo da formação e tal. O grupo volta aí, inclusive fazendo a divulgação, volta a reunir agora, dia 2, 4 horas da tarde, né, quinzenalmente. Então, vale convidar as pessoas a participarem, né, jovens a partir de 14 anos. E bem, mas existem também pastorais e movimentos que estão trabalhando o socioambiental em outra perspectiva, né? Por exemplo, a gente fala de dignidade humana. Olha o trabalho que os vicentinos realizam. Olha o trabalho que a Pastoral da Saúde realiza. São pastorais sociais, são pastorais que geram essa dignidade, né? É o básico. Então a gente precisa conhecer o trabalho, a gente precisa gerar este apoio, né? Promover este apoio. Já estão articuladas, mas nunca é demais o trabalho pela promoção da dignidade humana, né? Estimular mudanças no modelo econômico destrutivo. Quando a gente fala do modelo capitalista, muita gente fala assim: então vai viver de quê? Vai abrir mão de tudo? Então vira comunista. E não é essa a proposta. Quando fala do modelo econômico destrutivo. Por que o capitalismo chegou no pé que chegou? Porque nós estamos cada vez mais consumistas. Quanto mais se consome, mais é produzido, mais faz girar o capital. E esse capital promove a desigualdade social, onde os ricos cada vez ficam mais ricos, os pobres cada vez ficam mais pobres. Por quê? Porque a gente está nesse meio do consumo desenfreado. A gente precisa mudar a nossa postura, né? Essa roda só gira porque estamos todos ali fazendo ela girar. Existem discursos capitalistas que são muito cruéis, né? Discursos de trabalha enquanto eles dormem. Não, todo mundo tem que dormir e tem que descansar. A gente viu lá que no 7º dia Deus descansou. O descanso é benéfico, mas a gente adota um discurso do capitalismo de que não, de que a gente tem que estar numa produção constante, que a gente tem que consumir constantemente, né? E quando a gente adota esses discursos, a gente não faz essas mudanças no modelo econômico. A gente precisa agir diferente, promover a dignidade, parar de consumir aquilo que é desnecessário, fazer uma coleta seletiva, incentivar um jovem a estudar, a fazer um vestibular, mostrar que ele é capaz de entrar numa universidade federal, né? E essas mudanças a gente precisa fazer todos os dias, né? Isso faz o modelo ruir. Isso faz a parte destrutiva ir diminuindo, né? Defender vítimas de desastres naturais e crimes ambientais. A gente escuta muito assim, quando acontece um desabamento por conta da chuva. Tô pegando o exemplo da chuva porque tá chovendo muito, né? Então, pego aí o exemplo dela. A gente escuta assim, mas por que o fulano construiu no morro se sabe que sempre desaba? Porque ele não teve a dignidade, não teve aí o acesso à dignidade da escolha de moradia. Foi onde deu para construir. Ninguém quer morar onde está caindo. Ninguém quer morar onde vai vir a chuva e vai jogar no chão, onde alaga, onde estraga as coisas. Ninguém quer essa vida, mas às vezes é a vida que dá para ter por conta desse modelo econômico que a gente vive. Né? Então a gente precisa parar de julgar e passar a defender essas vítimas, a passar a defender o acesso
dessas vítimas a uma moradia de qualidade, com dignidade, ao acesso à alimentação, à saúde, à educação. É nosso papel cidadão defender essas vítimas, né? E o outro objetivo é celebrar os 10 anos da Laudato Si, né? Com avanços nas temáticas abordadas. Então, a gente tem aí 10 anos, a encíclica foi publicada em 2015, com a crítica ao consumismo, ao desenvolvimento irresponsável, como foi dito, propondo algumas mudanças. E algumas delas já estão alçando voo, né? A gente percebe alguns pactos realizados entre países, né, lá na ONU, que partem desse diálogo com a encíclica, porque a igreja ela não trabalha sozinha, ela trabalha em consonância com a sociedade. Então, para celebrar alguns avanços, que são poucos, mas nos dão aí força para perseverar, é também trazido essa temática. Tá certo? Bom, dito isso, nós vamos passar agora para a compreensão da oração, para a compreensão do hino, para uma prática que a gente faz diariamente, às vezes mecânica, né, repetindo porque está ali na projeção da igreja, mas agora nós vamos entender o que é que a gente está rezando. A oração começa assim: Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. Então retoma lá o Gênesis, né? Que Deus criou o firmamento, a luz, as águas e tal, e o ser humano. E quando estava tudo pronto, Deus viu que tudo era muito bom. Então a gente está reconhecendo que essa criação é muito boa. Só que a gente, na sequência, já reconhece o nosso erro, veja bem. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos sua consequência. Então, a gente está falando aqui da nossa ganância, dessa busca do ter cada vez mais, que incentiva o modelo econômico que destrói, né? E, consequentemente, a exploração desenfreada do ambiente, do meio ambiente, e que, por conta disso, a gente sofre os impactos ambientais. Então, a gente reconhece que, enquanto seres humanos, nós somos culpados de, entre aspas, estragar aí a criação. Aí vem: por Jesus, teu filho e nosso irmão, humildemente te pedimos. Dá-nos nessa quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Bem, então a gente pede a intercessão de Jesus Cristo, nosso irmão, né? Para que nesse período de conversão, nesse período de arrependimento, nós possamos ter mudanças de atitude, que essa reflexão que a campanha da fraternidade promove gere em nós a mudança de atitude. Que teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Então a gente invoca o Espírito Santo porque a gente sabe da dificuldade que é agir em consonância, que sozinhos a gente não dá conta, mas a gente pede o Espírito para nos dar essa consciência, porque nós somos guardiões da criação. Essa é a nossa missão. Então a gente pede que o Espírito nos auxilie nela. E aí a gente pede a Deus: faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, que se nós somos guardiões da criação, nós vamos cuidar do ambiente e da pessoa, né? O ser humano é uma criatura. Então, nós vamos cuidar do ambiente e da pessoa para vivência em harmonia. E aí vem: enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Então aqui diz: o projeto de Deus está pronto. Jesus veio para a salvação de cada um de nós e nos aguarda após a morte, porque pela ressurreição a vida não é tirada, ela é transformada. E durante esse processo de vida terrena, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E nesta passagem nós vivemos na casa comum. Então é aqui que a gente precisa de construir os nossos laços, de converter o nosso coração, de promover o cuidado para alcançarmos o projeto do reino de Deus. E o amém é a confirmação. Eu creio, eu acredito nisso, né? É isso que a gente reza na missa, né? Agora, a partir da quarta-feira de cinzas, a gente já vai começar
esse trabalho com a campanha da fraternidade. A formação vem antes porque a gente vai falar de ações propostas e tudo mais. Para que quando chegar de fato o período da quaresma, a gente possa vivenciar isso. E aqui é para a gente entender o que é que a gente vai rezar na missa, na celebração da palavra. E bem, é apresentado também para a gente o hino da campanha da fraternidade. Eu vou dizer, não vou colocar ele para tocar, ele tem quase 5 minutos, mas vou deixar o convite para cada um aqui depois buscar no YouTube. É só digitar lá, hino da campanha da fraternidade 2025. Aí vai ter da CNBB, com a letra, com tudo mais. Por quê? Nós já estamos aí há 40 minutos, né? E aí, por uma questão de tempo, eu vou passar pela discussão, falando um pouquinho do que a gente canta e deixar esse convite para vocês. Bem, olha só como que as estrofes são construídas. A primeira, o Cristo Deus se fez humano nessa terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Então, Jesus, né, veio para o nosso plano terrestre, né? Deus se fez carne e habitou entre nós, e para cada um de nós, o Cristo deu valor, deu atenção, principalmente aos pequeninos, excluídos, né? E a vida, então, plena, que é o que a gente sempre espera, ganha sentido. Que sentido é esse? O sentido do acolhimento. É o convite que é feito para todos nós. Por quê? Veja bem, no universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma, a conversão somos chamados, cuidemos todos dessa casa que é comum. Então, ganha sentido porque nós estamos interligados. Nós somos um. Somos membros uns dos outros. Já dizia lá na carta aos Efésios. Cada um de nós é convidado a fazer parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. E bem, na quaresma, esse chamado à conversão, a essa mudança de atitude, esse chamado é para que a gente cuide da casa comum, que a gente cuide do nosso planeta socioambiental. Há muito tempo, o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão ele inaugura, fraternidade e ecologia integral. Este ano comemora-se 800 anos do louvor das criaturas, escrito aí por São Francisco de Assis, né? E a gente ecoa esse canto, esse louvor das criaturas para Deus. E aqui, trazendo, a gente vai falar da identidade visual do projeto da campanha já e nós vamos falar de São Francisco. A gente traz uma nova expressão para esse louvor das criaturas, que é fraternidade e ecologia integral, tema da campanha da fraternidade. Então, vai falar do louvor das criaturas através do tema da campanha da fraternidade. Bem, o ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza. Abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Então, aqui a gente assume, a gente tem consciência de que o ser humano destruiu, né, o evangelho da criação, a harmonia entre as criaturas. É a gente assumindo o erro. Bem, de toda a terra em nossas mãos, eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida. Enquanto aqui peregrinamos na esperança, a criação em nova Páscoa é renascida. Então, é responsabilidade de todos nós resgatarmos esse cuidado, né? Parar essa degradação ambiental, cuidar uns dos outros. Porque aqui na Terra, Terra com T maiúsculo, no planeta, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem na esperança da ressurreição. E bem, essa parte de vermelho é o refrão, né? Entre cada estrofe canta-se ela. Veja bem o que diz: ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou a sua beleza e seus dons. Porque Deus colocou o humano lá para viver em harmonia, né? E nesse sentido, louvado seja nosso Pai, o Criador. Nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador e que Ele nos colocou ali na natureza. E Deus viu que tudo era muito bom. Tudo era em harmonia. E é aqui que a gente almeja chegar, né? A viver em harmonia. Muito bem.
E aí nós vamos falar então da identidade visual da campanha da fraternidade. Em todos os lugares que vocês virem falar da campanha, vocês vão ver aí esta imagem, né? A princípio, lá no livrinho da campanha, nos cartazes, todo lugar que vocês virem falar da campanha da fraternidade, a gente vai ter essa imagem. Bem, aí no centro da imagem a gente tem São Francisco de Assis. São Francisco representa aqui o novo homem que viveu aí a experiência com o amor de Deus em Jesus crucificado, né? Teve essa reconciliação com ele. Bom, e essa reconciliação, ela ganha a expressão no Cântico das Criaturas, que, como eu disse, esse ano faz 800 anos. Vou fazer a leitura do Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dá-lhes graças, e servi-o com grande humildade. Bom, aqui, né, a gente tem a tradução essa tradução que eu li do Leonardo Boff. Bom, e a gente tem a exaltação de Deus a partir das suas criaturas. E nós somos colocados em pé de igualdade ao sol, à lua, à água, ao fogo, né? Quando nos fala da enfermidade, nos fala da morte, nós estamos em pé de igualdade. Nós somos membros dessa criação, né? Nós somos parte dessa criação. Bem, ali no meio também a gente tem a cruz, essa cruz que é a cruz franciscana, né? Ela é um elemento importantíssimo na espiritualidade quaresmal e franciscana de se colocar a serviço, de se dignar à conversão, né? Quando a gente tem a imagem de São Francisco associada a essa cruz, a gente tem aí um convite a nos colocar a serviço espiritual, a reconstrução individual para a gente formar nova comunidade, nova sociedade e valorizar a criação, né? Justamente porque somos chamados à conversão. Depois, na lateral, a gente tem a natureza, né, bem aqui, e a gente tem a mata da araucária, o ipê amarelo, tem o igarapé, mandacaru, a onça pintada lá atrás, perto do mandacaru, acima lá do igarapé a gente tem as araras, né, que representam a fauna e a flora brasileira com toda a sua diversidade, com toda a sua exuberância, né, é um propósito, uma proposta para que, em vez de explorarmos, né, de forma predatória essa fauna, essa flora, que nós possamos cuidar, né, que nós possamos valorizar, né, atendendo a esse chamado de Deus para sermos os guardiões, o cuidador da sua criação. Do lado oposto, a gente tem os prédios, né, a cidade, a gente tem os prédios e a gente tem a favela, a periferia, né? Bom,
Esses prédios e os aglomerados logo abaixo refletem um Brasil que está cada dia mais urbano, né? E onde se aglomeram aí as verdadeiras multidões num estilo de vida que está distante aí da natureza. E essa distância que a gente se coloca da natureza é cada dia mais prejudicial. Os grandes centros urbanos, a gente mal tem árvore, né? O verde vai se esvaindo, dando lugar à construção. Cada um de nós, seres humanos, o campo, a cidade, os animais, a vegetação, a água, todos somos criados para ser, com a nossa vida, um verdadeiro louvor das criaturas. Então a gente precisa valorizar e associar nossa vivência com a natureza e não destruí-la para o nosso bem-estar. E bem, tudo isso foi feito com a técnica da colagem. O que é a técnica da colagem? É a combinação de elementos em que vai colocando ali, sobrepondo uns e outros. Então a gente tem no mesmo espaço o São Francisco, a cruz, o céu, a natureza, a fauna, a flora, o aglomerado, o prédio, do outro lado um lago, tudo junto na mesma imagem, mas em harmonia. Quando a gente fala, e vale dizer que a arte aqui ela ainda faz uma brincadeira, porque essa foto de São Francisco ela é uma parte de um quadro que se chama Êxtase de São Francisco de Assis, pintado por Giuseppe de Ribeira, lá no período barroco, né? E a técnica de colagem é uma escolha artística, simbólica disso tudo, que traz para a contemporaneidade essas obras, a obra da criação humana, tudo sobreposto, mas ao mesmo tempo em harmonia, colocando que cada coisa, né, cada parte dessa criação e nós, enquanto seres humanos criativos também, porque nós facilitamos a nossa vida, nós podemos viver em consonância, em harmonia, sem destruição, né? Cada pessoa, cada parte do meio ambiente aqui nessa imagem tem um papel que é único, tem uma representação simbólica única, mas é fundamental para a gente entender a proposta de fraternidade e ecologia integral, da mesma forma que cada um de nós é fundamental para a construção dessa ecologia integral, porque Deus viu que tudo era muito bom. E essa escolha artística da técnica de colagem, ela é proposital, é para nos levar a este lugar de reflexão, de que cada coisa está no seu devido lugar e, embora de partes diferentes, todas formam um só cartaz, uma só imagem em harmonia, como deveria ser. Beleza? Bom, dito isso, então, nós vamos pensar no seguinte: ecologia é uma questão de fé? O conceito de ecologia integral, presente na encíclica Laudato Si, ele vai destacar a conexão entre a espiritualidade cristã e a responsabilidade de proteger o meio ambiente, promovendo justiça social e ambiental. Bem, então, quando a gente fala da ecologia e da fé, as coisas estão interligadas. A gente falou agora há pouco do evangelho da criação, né? A gente falou do louvor das criaturas, né? Deus viu que tudo era muito bom. Tudo isso faz parte da nossa vivência. Tudo isso precisa da nossa valorização. A ecologia integral envolve ambiente e pessoa. E por isso a gente precisa promover justiça social. Por isso a gente precisa valorizar o meio ambiente. E como que a gente faz isso então? Quando a gente tem aí o amor às criaturas, quando a gente tem a responsabilidade e o cuidado com a nossa casa comum, né? Quando a gente tem consciência do nosso pecado ecológico, né, e da degradação ambiental que causamos, quando a gente reconhece esses erros e converte integralmente, nos propondo aí mudanças de ação, e além disso tudo, que a gente professa a necessidade dessa mudança e denuncia o que está acontecendo. Tudo isso faz parte das coisas que a gente acredita. Tudo isso faz parte da nossa fé, né? Então, ecologia e fé estão intimamente ligados. E bem, a gente tem o lema da campanha: Deus viu que tudo era muito bom, retirado lá do livro do Gênesis. Bom,
a gente tem a leitura, né, do processo da criação e da nossa associação enquanto ser humano com essa criação, né? E Deus submete essa criação a cada um de nós, seres humanos, mas essa submissão ela não é para destruição, né? Então vamos entender algumas questões aqui, os problemas da nossa realidade para a gente poder falar dessa passagem bíblica, para a gente poder falar desse exercício da criação, né? Bom, quais são os problemas? O que nos leva a discutir aqui a campanha da fraternidade neste momento? Primeiro, esse modelo econômico baseado na exploração e desigualdades que a gente falou lá nos objetivos da campanha, né? As catástrofes climáticas. E o que são essas catástrofes? O derretimento das geleiras, o aquecimento global, a insegurança alimentar e hídrica, tudo isso promovido aí como consequência desse modelo econômico em que nós vivemos, né? Os eventos climáticos extremos, né? Não sei se todo mundo pôde acompanhar no final do ano, a gente teve deserto alagando, né? Foi noticiado assim com horror, né? Tudo tá sendo muito extremo, né? A gente tem ainda no Brasil o uso de combustíveis fósseis. Embora a gente tenha a ciência comprovando a importância dos combustíveis renováveis, nós insistimos no uso de combustíveis fósseis. Quando a gente fala aí dessas catástrofes, desses eventos climáticos, a gente promove isso. Veja bem, a gente continua produzindo gás carbônico das fontes fósseis, do carvão, do petróleo, do gás, né? E cada vez para extração desses combustíveis a gente desmata, né? A gente leva, eleva aí os níveis de aquecimento global, a gente eleva os níveis de emissão desses gases de efeito estufa, a gente provoca essas catástrofes climáticas, né? O derretimento das geleiras, o aquecimento global, tudo isso por conta da gente. E se a gente não tem mais as estações pré-definidas, justamente porque estamos provocando essas mudanças negativas, a gente também não tem a produção de alimentos necessárias para ser acessível a todos. Se não é fácil produzir, essa venda vai ser explorada cada vez mais, o que faz com que muitas pessoas não tenham acesso. Não tendo acesso gera insegurança alimentar. Então é tudo uma corrente. Nós vivemos em ecologia, nós somos um ecossistema, né? É tudo interligado. E se a gente não cuida, consequentemente a gente provoca efeitos, desculpa, a gente provoca efeitos negativos. A produção agropecuária. Quando a gente fala da produção agropecuária, a gente não está falando da agricultura de subsistência, né? A gente não está falando dessa produção de couve, de uma hortinha na casa. Não é isso. A gente está falando da produção agro que desmata para acontecer. A gente está falando da produção exacerbada de determinados plantios que ferem o solo de modo a não poder se plantar mais nada, né? A gente está falando de uma produção feita para explorar os recursos, para explorar seres humanos e que cada vez mais aumenta essa desigualdade de acesso, essa desigualdade social. Ainda, outro problema, a mineração ilegal e predatória, né, que invade aí territórios já demarcados, territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios de comunidades ribeirinhas, que já são demarcados para uma vivência da terra, de povos que vivenciam da terra, e a gente continua explorando e desmatando e acessando de forma ilegal, né, de forma predatória mesmo. Então, esses são problemas que nós precisamos cuidar, que nós precisamos observar, né? Para que então a gente possa gerar essa ecologia integral. Quando a gente fala da integralidade, a gente está falando de uma visão sistêmica da realidade. É entender que fazemos parte de um ecossistema, né? Então, é entender, por exemplo, que a ecologia integral ela vai juntar as duas visões bíblicas, a proclamativa e a manifestativa,
né, que vai se relacionar aí com a nossa vivência. Então, saímos do falar para a prática, saímos da profecia para a chegada do Cristo, para a chegada do novo homem, trazendo para os dias de hoje para cada um de nós, saímos do falar, vamos para o fazer, nos transformando em novos Cristos, né? Cada um de nós aqui é a imagem e semelhança de Deus, e é nesse sentido que a gente precisa olhar para a criatura, tá certo? Bem, e se a gente consegue fazer isso, a gente alcança esse modelo de ecologia integral e conversão ecológica. Observe que está tudo interligado, né? Se a gente alcança essa ecologia espiritual que parte do micro, sou eu cuidando de mim mesmo, da minha visão de mundo, das minhas crenças, do meu cuidado, transformo isso para o meu cotidiano, dos meus contatos, transformo numa ecologia cultural, de prática, de ação nos meios que eu vivo, se cuido do meio ambiente, se promovo novas formas de olhar para o meio ambiente, automaticamente eu gero novas fontes de renda, eu gero um outro modelo econômico, consequentemente dou mais oportunidades para as pessoas numa ecologia social. As pessoas com mais oportunidades têm mais dignidade, conseguem olhar para si, voltar para a ecologia espiritual e a roda vai girando de maneira aí, uniforme, de maneira sistêmica, de maneira integral, interligada, tá certo? Então é disso que a gente está falando, é dessa transformação. E qual é ou quais são os desafios para essa vivência integral, então? O primeiro deles é o negacionismo científico e o desprezo pela crise climática. Já está aprovada aí a crise climática, nós estamos vivendo aí dias de chuva e de muita chuva. Tudo bem, no verão sempre chove, mas nem sempre destruiu como se está destruindo. Isso são consequências das nossas ações, né? Então é preciso a gente ter esse olhar. E a ciência, ela vem trazendo para a gente um olhar diferenciado. Eu falei do uso dos combustíveis fósseis e da possibilidade da troca por combustíveis sustentáveis. E por que a gente não faz isso? Porque o fóssil é mais barato, mas é predatório, é destrutivo, né? E por que a gente está focando nessa questão do dinheiro? Porque é isso que promove a desigualdade. Aí já entra o desafio seguinte, a falta de compromisso pessoal, comunitário e político, porque a gente não se envolve. Porque quando a gente fala do fazer político, infelizmente nós vivemos num mundo em que a política é colocada somente como partidária e não é disso que se trata. São das discussões democráticas de novos pontos de vista, de novos olhares. É disso que está falando. É desse envolvimento, da discussão, do diálogo permanente sobre determinadas ações para alcançar a mudança, para a gente vencer esse negacionismo. O outro ponto, os interesses econômicos são colocados acima de tudo. É um desafio, porque a gente vive a cultura do ter. Quem tem uma casa melhor, quem tem um acesso melhor a tal coisa, quem consegue frequentar tal lugar, quem consegue viajar para tal lugar. E aí esse ter, vai tomando um espaço em detrimento do ser, do quem a gente é, né? E quando a gente consegue alguma mudança, ainda tem amorosidade, tudo é muito devagar, né? Um desafio é a amorosidade das políticas públicas e a fragilidade da política internacional e das COPs. Quando a gente fala da mudança que a Laudato Si promove, quando a gente fala das propostas da ONU para o meio ambiente, são coisas muito bonitas e que começam a acontecer, mas veja bem, tem 10 anos da Laudato Si. Alguma coisa já está sendo feita, mas é alguma coisa muito pouca perto do que se esperava realizar. A ONU tem promovido mudanças, mas mudanças muito pequenas perto da urgência do agora, né? Quando a gente fala de dignidade humana, existem as políticas públicas realizadas para minimizar essa desigualdade social, mas tudo é muito demorado, o processo é muito lento. Então, esses são desafios para a gente olhar e começar a mudança. E por que são desafios? Porque a gente ainda enfrenta o desafio do desinteresse dos cristãos, dessa visão desencarnada da fé e da espiritualidade, do não associar as duas coisas, né? De não perceber a necessidade da nossa ação cidadã como cristãos também,
né, de não perceber esse diálogo entre fé e política, entre fé e a ação social. A gente precisa olhar para isso, isso tudo é um desafio, né, e é isso que nós fomos chamados a refletir nesse período. E bem, na última parte aqui do que nós vamos discutir, a gente vai falar então das passagens bíblicas. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco, porque nós somos criatura, nós somos plano dessa harmonia, nós somos guardiões do ambiente, né? E aí nós vamos falar então das passagens bíblicas que nos garantem isso. Lá no começo, a gente tem então as narrativas de criação, né? Quando a palavra de Deus cria, ela faz aparecer a vida, as ações humanas vêm e destrói e faz desaparecer a vida dos animais do planeta. Olha aí como que a gente está caminhando oposto à palavra, né? Deus fala de submeter e dominar a terra no sentido de cuidado. Na passagem é dita assim pra gente, ó. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. Mas é dominar num sentido de cuida disso tudo. Use para o seu cultivo, use para o seu bem-estar, use para o seu pastoreio, mas cuida para que permaneça sendo aí um paraíso. Olha o que a gente faz com a natureza, olha como que a gente age em discordância da palavra. Deus coloca ali a centralidade no homem feito de terra, o Adão, para mostrar que nós somos parte dessa casa comum. Se a gente é parte, como que a gente destrói algo que a gente integra? Né? Mais uma vez ali, essa incoerência da nossa ação com o que é proposto. Deus viu que tudo era bom. Falta para a gente descobrir essa bondade, essa beleza da criação. Né? A gente tem o sinal da aliança. A aliança é feita entre Deus, os homens e todos os seres vivos, indicando que a relação é multidirecional. Então, muitas vezes, a gente reza ali, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas a gente também não promove essa, entre aspas, plantação. A gente não semeia, né? Como que a gente quer que Deus nos dê tudo se a gente também não está sendo, não está fazendo a nossa parte no multidirecional? A terra tudo dá, mas a gente tem que ir lá plantar, né? Faz parte. Nós somos criatura, faz parte da nossa vivência, ou pelo menos deveria fazer, né? O arco pendurado nas nuvens não é mais o arco da guerra, ele é um sinal de paz, é o selar a aliança entre Deus e os povos. O arco-íris colorido representa aí o laço entre céu e terra. É o sinal do desejo de Deus de relacionar-se com toda a criação, com todo mundo, né? Sem nenhuma restrição. Só que a gente não age dessa forma. E aí o que, que acontece? Começa-se um modelo opressor. Mas se a gente voltar lá na Bíblia, lá na nossa fonte de pesquisa, as pragas do Egito vêm e vai atingir quem? Os opressores. Em consequência de uma política do mal, em uma política que destrói a dignidade humana. Né? É proposto para a gente o ano sabático, o ano jubilar. Né? Esse ano jubilar, antigamente de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50 anos, agora de 25 em 25 para que todas as gerações vivenciem, aparece em alguns textos bíblicos como o ano de descanso da terra, como o ano de perdão das dívidas. Quando a gente fala do ano jubilar, a gente está falando de um novo olhar para a terra. O Papa Francisco propõe assim para a gente, esse é o desejo dele, ó, que a dimensão espiritual do jubileu, que convida à conversão, se combine com esses aspectos fundamentais da vida social, de modo a constituir uma unidade coerente. Não nos desleixemos ao longo do caminho de contemplar a beleza da criação e cuidar da nossa casa comum, né? Tendo em vista aí esses descansos, ele ainda completa, fazendo ecoar a palavra antiga dos profetas, o jubileu lembra que os bens da terra se destinam a todos
e não a poucos privilegiados. É preciso que seja generoso quem possui riquezas, reconhecendo o rosto dos irmãos em necessidade, né? Nosso pároco, Padre Ivanildo, sempre fala que onde sobra muito, se para você tá sobrando muito, tá faltando para alguém. Se você tem de sobra, é porque tá faltando para alguém, você tá tirando do direito de alguém possuir. Então é o momento do descanso, do perdão das dívidas, do acesso, da promoção do acesso, da promoção da dignidade. E a gente ainda tem diversos textos bíblicos, né, na perspectiva ecológica. Jesus, por exemplo, usava suas muitas parábolas voltadas para o agropastoril. Por quê? Porque era uma linguagem que as pessoas entendiam, era um modelo de relação voltada ali para o agropastoril. E a natureza nos ensina muito. Hoje, dia 29, Evangelho de hoje, do semeador e da semente, né? Volta para este modelo, né? Fala das sementes aí que caem nos diferentes terrenos e o foco não é nem o semeador nem a semente, é o solo fértil onde essa semente cai. Então, que nós possamos ser, né, durante essa quaresma, a reflexão da quaresma, da campanha da fraternidade, que nós possamos ser aí o solo fértil onde a palavra cai, onde ela se multiplica através das nossas ações. Bem, a gente tem ainda a relação entre a ecologia integral e a Eucaristia. A gente tem aí os pães ázimos, né, que representam essa simplicidade, austeridade, sinal do trabalho humano que transforma a terra. Os pães ázimos, né, eles se tornam um apelo social e religioso, né, essa simplicidade dele, feito às pressas ali somente com farinha, com água, como não tem a levedura, eles são menos saborosos. Só esses ázimos, eles lembram essa aflição, a opressão, a miséria que os hebreus sofreram, né, no Egito, mas também vem para poder representar o projeto libertador de Deus, né? Quando Jesus faz deste pão o seu corpo. A Eucaristia então une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a ele em feliz e plena adoração. Tudo com quê? Com simplicidade. O que Deus quer de nós é simplicidade, é que a gente viva em harmonia com os outros e com a terra, né? E a gente tem aí a tradição da nossa igreja, né? Nesse cuidado com a ecologia. Embora antes a gente não tivesse a preocupação que a gente tem hoje, porque as necessidades eram diferentes, né? Ainda assim a nossa igreja sempre se preocupou com essa relação entre ser humano e ecologia. Bom, contudo, né, a gente nota aí também que os primeiros teólogos da igreja eles se valiam, né, da função pedagógica do cosmos, que significa buscar na natureza as referências para o agir humano. Então a gente tem as histórias contadas a partir de elementos da natureza. A gente tem situações de conversão a partir dos elementos da natureza. A natureza sempre nos serviu para ensinamentos diferentes. E bem, e a igreja usa dessas questões ecológicas para poder formar a sua doutrina social. Como assim? Os seus documentos trazem a questão ambiental como uma doutrina social. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Lá do Papa Leão XIII e do João 23, que fala da função da terra e da prosperidade privada, né? Que depois de Paulo VI, do desenvolvimento econômico que não pode se dar às custas da destruição do planeta, João Paulo II fala de uma ecologia integral que está em consonância com a escritura e as tradições da igreja. Depois Bento XVI fala da natureza como um dom colocado sob a nossa responsabilidade, né? O Papa Francisco, ativamente em diversos documentos, vai falar sobre essa questão da ecologia, de trazer a ecologia integral para dentro do nosso magistério, entrega na fé da igreja, né? O Sínodo da Amazônia fala da questão especial dedicada a um bioma, o pulmão do mundo, né? Falando dessa necessidade ecológica, desse olhar ecológico integral, né? Na pandemia, o Papa convoca através da Fratelli Tutti para todo mundo
se unir em fraternidade e amizade, superando essa lógica de exploração, né? Então, a gente tem trabalhado no 2023 aí, teve também exortação que denunciou a falta de avanços reais lá para Laudato Si, e agora é que vem trabalhando essas questões climáticas. Então, assim, a gente tem uma doutrina da igreja que trabalha em prol, né, desse avanço, mas de um avanço sustentável, de um avanço de cuidado, do cuidado entre irmãos, do cuidado com a casa comum, né, do cuidado em nos entendermos como guardiões da criatura, do cuidado de nos compreendermos como criatura em si, como parte integral de uma vivência em harmonia, né, como parte de algo que depende de cada um de nós, né? É esse o convite da campanha da fraternidade. E bem, se a gente hoje falou de muitas coisas, de muita teoria, para poder alcançar a prática, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Opa! A gente não tá lá só de passagem, a gente não tá na casa comum só de passagem, a gente tá para cuidado, e existem algumas práticas que a gente pode e necessita adotar. E é a partir deste ponto que nós vamos retomar na semana que vem. Bom, semana que vem, nosso encontro, né, às 19h30 também, nós vamos falar das questões práticas de como vivenciar a campanha da fraternidade no período quaresmal e posterior em nossa ação pastoral, em nossa ação comunitária, em nosso dia a dia. Então, hoje, vou pedir aí para quem tem alguma dúvida, alguma observação, colocar nos comentários do vídeo, né? Ao longo aqui eu acabei não acompanhando, porque eu tô na transmissão das telas, então eu acabei não acompanhando aí os comentários. Mas vou pedir para que vocês registrem, né? Se ficou alguma dúvida, se quer complementar alguma coisa, se quer que volte em algum assunto, porque aí na semana que vem a gente começa o encontro voltado para os comentários para então falar da prática. E às vezes o comentário que vocês vão colocar vai estar em consonância com o que a gente vai trabalhar. Então não deixem de comentar. Se você gostou, curte o vídeo, né? Isso também nos dá aí um engajamento social dentro dos aparatos digitais que a gente tem para alcançar públicos cada vez mais diversos, cada vez mais diferentes. Esse vídeo ele fica disponível, né? Então, se você quiser compartilhar o link com agentes de pastorais das quais você participa, para que possam entender um pouquinho mais sobre esse processo, fique à vontade, tá certo? Me despeço aqui de vocês, agradeço a presença, a participação, a perseverança, né? Passamos aí 20 minutos quase de 1 hora, mas agradeço a persistência de cada um de vocês nessa transmissão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.